noite. Último culto de 2024, domingo, último domingo. E podemos dizer que é uma bênção, um privilégio estarmos vivos, chegando nesse final de ano, louvando, glorificando ao Senhor. Nós vamos ler um salmo, vamos abrir no livro dos Salmos, Salmo 103, quando o salmista Davi convida a louvar a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas bênçãos. O salmista reconhecendo as maravilhas de Deus na sua vida, na vida do seu povo. E creio que mais uma vez podemos fazer das palavras de Davi também as nossas palavras, agradecendo ao Senhor. Pedir para colocar no telão, por favor. Glória a Deus. É um salmo de adoração, de gratidão. Eu creio que todos nós podemos ler juntos. Vamos ler juntos? Amém? Firmes até o final. Está escrito então: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Senhor Deus, nesta manhã estamos aqui reunidos em Tua casa e entramos em Tua presença com ações de graças. Nosso último culto, Senhor, de domingo de 2024. E creio, ó Deus, que todos nós, com certeza, podemos levantar um altar de adoração e declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. E como salmista, ó Deus, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos, Te agradecemos por tantas inúmeras bênçãos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua paz, a Tua alegria, pela Tua fidelidade, pelos livramentos, pelos milagres, pelas respostas.
Senhor, pelos momentos em que sentimos a Tua presença, mesmo quando passamos pelos vales, mesmo durante os desertos, e com certeza, ó Deus, quando estamos e estamos no monte contigo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado também, podemos te dizer, pelas provas, porque ali fomos provados, crescemos. Obrigado, Senhor, porque em cada luta, em cada momento sentimos, Senhor, a Tua ajuda presente, o Teu consolo, ó Pai, e podemos declarar que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse ano, te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas, por tudo que o Senhor fez nesta casa e em nossas casas. Continua recebendo louvor e adoração, e que nunca falte em nossos corações, ó Pai, a gratidão, e que estejamos constantemente declarando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai querido, continua conosco, fala aos nossos corações, Senhor, também através da Tua santa e gloriosa palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifica com o sangue de Cristo, ó Deus. Visita os lares de Filadélfia, visita todos aqueles que estão participando conosco na live, no vídeo, ó Pai. Senhor, que a Tua glória esteja enchendo cada vida, cada lar, em nome de Jesus. Alcança aqueles que estão viajando, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não puderam vir. Pai amado, que eles também estejam ligados em Ti nesse momento, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja, pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Creio que o Natal de todos foi uma bênção, porque o Natal é Jesus. Nos alegramos com o nascimento, com a vinda de Cristo Jesus, e aguardamos agora o seu retorno, a sua volta. O Senhor Jesus declarou: não se turbe o vosso coração. E Ele continua dizendo, então: deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo dá. Ou seja, uma paz, qual é a paz do mundo? Uma paz que permanece mediante as circunstâncias. A paz de Cristo vai além das circunstâncias. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, voltou para o Deus Pai, para preparar lugar para nós, para a sua família, para a sua igreja, e um dia nós estaremos com Ele. E temos que olhar, continuar olhando para o Senhor. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Colossenses que nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto, pensar nas coisas que vêm de cima. Trabalhamos, estudamos, casamos, temos filhos, passeamos e tal, essa correria toda, mas o nosso olhar primeiro está no autor e consumador da fé. E tudo que nós fazemos aqui nesta terra, nós fazemos hoje pensando nos céus. Amém, irmãos? Isso traz então esperança, traz renovo, traz alegria, nos faz permanecermos perseverantes, fiéis ao Senhor, suportarmos as lutas, aguentarmos as afrontas, resistirmos o pecado, resistirmos o diabo, vencermos a carne, continuarmos nos santificando, porque o nosso olhar primeiro está em Jesus. Amém? Nós vamos abrir no livro de Atos, capítulo 27, e vamos encerrar hoje o estudo no livro de Atos 27, capítulo 27 e 28. Pastor, mas nós pulamos, sim, nós vamos pular, se eu não me engano, eu creio que uns 2, 3 capítulos, que são os capítulos justamente em que o apóstolo Paulo está diante, nós começamos vendo ele diante do governador Félix. Depois Félix é substituído pelo governador Festo, e Festo recebe a visita de um rei chamado Agripa, e ambos ouvem a defesa, ouvem o discurso do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele fica durante alguns dias sem ver, perde a sua visão, por causa da luz. Ele é visitado, é cercado, ele vê a luz e ouve a voz de Cristo quando está indo pelo caminho de Damasco, e é levado para a cidade de Damasco, e ali um homem, um discípulo chamado Ananias, vai orar por ele, e Deus fala para Ananias: esse homem Saulo, ele será usado por mim também para falar para os reis,
para os presidentes, para os grandes. E nós vemos isso acontecendo já, podemos dizer, no final da vida do apóstolo Paulo. É interessante que o livro de Atos é um livro de fé, de perseverança, de muitos milagres, de muita coragem, de muita ousadia, mas é um livro também que mostra o sangue derramado de apóstolos, mostra as prisões, mostra os açoites, as perseguições. E mais uma vez, então, nós podemos declarar que assim é a vida da igreja. Ainda existem lugares hoje no mundo, nações hoje no mundo, em que matam crentes, em que prendem, em que torturam, em que perseguem, em que o evangelho não pode ser pregado, não pode ser anunciado. E o livro de Atos, então, ele deve vir para, claro, mostrar os milagres, mostrar as maravilhas, mostrar a expansão do evangelho, o avanço da igreja, mas também ele vem para mostrar que, apesar de todo o mover de Deus, a igreja ainda é perseguida. Mas em meio às perseguições, a igreja permanece firme e fiel ao Senhor. E Deus livra quando Ele quer livrar. Quando Ele não quer mais livrar, Ele permite então até mesmo que seus santos, que aqueles mais cheios do Espírito venham sofrer até mesmo a morte. Mas o livro de Atos mostra então que a igreja é do Senhor e que a igreja está nas mãos do Senhor e que é o Senhor que tem o controle. Deus livrou Pedro, no mínimo no livro de Atos, 3 vezes. Por que não livrou mais uma vez? Por que Pedro foi crucificado? Porque Deus desejou assim, Deus permitiu isto. Deus livrou o apóstolo Paulo tantas vezes no livro de Atos. Porque no final Paulo é preso e é levado à morte. Porque Deus permitiu. Às vezes não entendemos, mas eu creio que nós já aprendemos. Mesmo quando não entendemos, nós confiamos. E sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. O importante é estarmos preparados, continuarmos sendo fiéis, continuarmos perseverando, anunciando o evangelho, pregando, louvando, adorando, estando em comunhão, sempre que possível, nos fortalecendo, sendo edificados, abençoando uns aos outros. E na maioria, assim, das vezes, eu creio que a resposta de Deus vai ser sempre sim. Mas às vezes Deus poderá dizer para nós, como disse para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, aguenta firme o teu espinho na carne. Paulo diz: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que fosse retirado o espinho da minha carne. Que espinho, pastor? Não sei, a Bíblia não diz, Paulo não disse. Alguns dizem que era perseguição, outros dizem que era enfermidade, enfim. Quando chegarmos no céu, se você lembrar disso, se quiser perguntar para Paulo, podemos perguntar. Mas Deus responde claramente: Paulo, a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo então diz: amém, Senhor, porque eu entendo que o teu poder se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. E quando eu sou fraco em mim, aí eu sou forte em Cristo Jesus. Então às vezes Deus diz não, mas não é porque Ele não ama, não é porque Ele não é poderoso para realizar o impossível, não é porque Ele não queira o nosso melhor, é porque tem os propósitos do Senhor, que muitas vezes nós não vamos entender, mas eu vou repetir pelo Espírito: mesmo quando não entendemos, nós confiamos e sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e que há um propósito, há um objetivo. Pastor, que objetivo houve na morte de Pedro? Que objetivo houve na morte de Paulo? Que objetivo existe? Irmãos, com certeza um objetivo é bem claro: a morte deles faz com que o testemunho deles seja ainda mais poderoso. Porque nós vemos que foram homens fiéis até a morte. E com certeza a morte deles nos inspira a vivermos uma vida melhor para Cristo. Uma vida melhor como igreja, uma vida mais santa. Porque nós chegamos a essa conclusão: se eles aguentaram, se eles permaneceram, perseveraram até a morte, por que eu não posso também fazer o melhor para Cristo hoje? Se os nossos irmãos em cadeias, aí nessas nações,
estão resistindo, se irmãos nossos estão sendo queimados, torturados, apedrejados, executados por amor a Cristo, nós que temos a liberdade, por que nós vamos relaxar na nossa fé, vamos relaxar na santidade, na nossa fidelidade, na nossa vida de adoração? O apóstolo Paulo tem um momento em que ele está preso e ele diz: eu me alegro também nas minhas prisões, porque eu entendo que as minhas prisões estão incentivando, estão mexendo com aqueles que estão livres para pregar o Evangelho. Porque aqueles que estavam livres olhavam para Paulo preso, viam a fidelidade, viam a perseverança, viam Paulo ainda pregando, mesmo aprisionado, e eles chegavam então a esse pensamento: se Paulo, que está preso, está firme e anunciando o Evangelho, por que nós que estamos aqui livres, soltos, não podemos também pregar o Evangelho? Então Deus permite certas coisas que podemos até não entender, mas nós confiamos no Senhor. E temos que confiar no Senhor. O livro de Atos então mostra a expansão, o avanço do Evangelho em meio a perseguições, em meio a lutas. Temos acompanhado aqui as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, umas viagens repletas, me permito usar essa palavra, recheadas de curas, de libertações, salvações, milagres, ressurreição, tantas maravilhas, mas também cercadas por prisões, por açoites, por apedrejamentos, por fome, por naufrágios, e vemos que, apesar disto, o Evangelho não deixou de avançar. E não é agora que ele vai deixar de avançar. E você, vamos dizer assim, o livro de Atos acaba no capítulo 28. Nós somos o capítulo 29. Seria isso? Dá para entender isso? Continua. Nós somos os apóstolos, hoje nós somos missionários, nós somos a igreja. E não podemos voltar atrás. Não podemos parar. E aí nós podemos então juntos, mais uma vez, chegarmos a essa conclusão e declararmos juntos: se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Se eles venceram, nós também estamos e venceremos. Se eles perseveraram, nós também podemos perseverar. Se eles foram fiéis, podemos ser fiéis. Se em meio às prisões, Paulo e Silas estavam orando e adorando, louvando, em meio às prisões, aos cárceres, nós também podemos continuar louvando, orando, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Mesmo em meio às prisões, Paulo pregava, em meio às prisões, nós também podemos pregar. E é claro, lembrando sempre, as prisões de Paulo, as prisões de Pedro, as prisões de João, as prisões dos apóstolos, não eram prisões resultantes de uma vida de pecado, de uma vida de desânimo, de uma vida de negligência em buscar ao Senhor. Não é isto. Mas eram prisões justamente em consequência da fé, do amor, da vida de santidade, da vida de excelência que eles viviam para agradar e para proclamar o Evangelho de Cristo. Se alguém está no cárcere do pecado, se arrependa e saia do cárcere do pecado. Se alguém está no cárcere do desânimo, da tristeza, da frieza espiritual, da negligência, se levanta, desperta tu que dormes, levanta, Cristo vai te esclarecer. Vamos remir o tempo, não sejamos nécios, tolos, bobos, como o apóstolo Paulo diz. Vamos remir o tempo, vamos ganhar tempo, no sentido de vamos aproveitar o máximo tempo para buscarmos ao Senhor. Mas se você é santo, se você é cheio do Espírito, se você vive a vida de santidade, se você busca a Deus, se você adora ao Senhor, e você está no cárcere, não do desânimo, não do pecado, ou seja, mas alguma luta se levantou, algum problema veio, algum ataque das trevas, alguma circunstância da vida se levantou contra você, faça como Paulo e Silas. Continue orando e adorando. Faça como Pedro e João. Continue declarando. Não vamos parar de falar do que temos visto e ouvido. Faça como os apóstolos discípulos que declararam: importa agradar a Deus e não agradar aos homens. E você vai ver Deus te livrando. E se Deus em algum momento disser para você não, aguenta firme, você vai dizer: Senhor, se o Senhor está mandando eu aguentar firme,
Se o Senhor está dizendo que a tua graça me basta, o Senhor não é Deus que mente, não é Deus que brinca, então a tua graça me basta. Eu vou continuar alicerçado, crendo nisto e servindo ao Senhor. E se um dia o espinho for tirado, amém. Se eu morrer ainda com espinho na carne, eu vou morrer com espinho na carne, mas eu vou para o céu, o espinho vai ficar. Mas eu vou chegar no céu. Quem está caminhando para o céu? Então pode aplaudir ao Senhor bem forte. Amém. E nada parou a igreja. E nada pode nos parar. Amém, irmãos? Infelizmente, tanto no livro de Atos como nas cartas dos apóstolos, nós vemos irmãos abandonando a fé. Nós vemos irmãos abandonando o caminho, abandonando o reino, indo para o mundo. Alguns se voltando contra os próprios apóstolos, deixando a soberba, a vaidade, o orgulho, usurpando a autoridade. Infelizmente, isso ainda acontece hoje, ou seja, infelizmente, homens e mulheres abandonam a fé, chamado que é apostasia. Apostasia quer dizer negar a fé. Abandonam, saem, deixam a igreja. Mas em nenhum momento isso quer dizer que a igreja perdeu, ou que a igreja está perdendo. Infelizmente, são soldados do exército que se ferem, que se deixam serem feridos, que mudam de lado, mas o exército do Senhor está de pé. Infelizmente, são irmãos e irmãs, durante a história da igreja, que voltam para o mundo, voltam para o Egito. Alguns, na verdade, nunca se converteram, de verdade, mas a igreja do Senhor permanece de pé. A igreja do Senhor nunca perdeu uma batalha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um irmão fracassar na sua caminhada não quer dizer que a igreja toda fracassou. Um irmão cair, pecar, não quer dizer que a igreja toda fracassou, que Deus perdeu a batalha. Não. Infelizmente temos ouvido e visto tantas coisas na internet, que a gente pensa assim, Deus, só Deus. Mas a verdadeira igreja está de pé. Amém? Então nós vamos ler então capítulo 27, quando Paulo é mandado para a Itália. Você lembra que quando ele é preso em Jerusalém, ele é pego pelos judeus, leva uma surra, quase morre. Os romanos pegam Paulo, retiram Paulo do meio dos judeus, prendem Paulo. Paulo tem a cidadania romana. E chega um momento que ele apela para César, ou seja, ele precisava ser levado para Roma e comparecer diante do tribunal de César. Deus havia dito isto, que ele falaria para os reis, que ele falaria para os presidentes, para as autoridades. E agora então ele pede e ele é enviado. Vamos ver, capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Quem está falando isso é Lucas, o autor do livro de Atos, companheiro de Paulo. Versículo 2. Embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação,
pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Couro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto coxeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, ó varões, tei-me ouvido a mim e não parti de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos um bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas.
Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, irmãos? Então o capítulo 27 vai narrando, vai nos mostrando o momento em que eles começam a navegar para a Itália, passando por vários lugares, surgindo primeiro uma calmaria, depois uma grande tempestade, ao ponto de começar a despedaçar o navio. Mas Deus aparece através de um anjo para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dá essa palavra para os navegantes, dá essa palavra para todos que estão ali no navio, dizendo que convinha que ele se apresentasse a César, ou seja, era a vontade de Deus. Paulo já havia dito isso no capítulo 23, ele volta agora, então, Deus falou com ele no capítulo 23, Deus fala com ele agora no capítulo 27, ele narra isso dizendo que era da vontade de Deus que ele fosse até César. Talvez esse tenha sido o motivo principal da prisão de Paulo. Talvez esse tenha sido o motivo pelo que Deus permitiu a prisão de Paulo. Talvez não houvesse, pastor, mas para Deus tudo é possível. Mas Deus usou a cidadania de Paulo, Deus usou as prisões de Paulo, para que até o César pudesse ouvir acerca de Cristo Jesus. Para que ele pudesse ir à corte romana falar de Cristo Jesus. O navio é despedaçado, mas como Deus havia falado através de Paulo, das 270 vidas, almas que haviam naquele navio, nenhuma vida, nenhuma alma se perdeu. Amém? Glória a Deus. Chegamos no capítulo 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bárbaros aqui não quer dizer que eles fossem canibais, fossem maus, não quer dizer isso. Bárbaro quer dizer que todo aquele que não era romano era, de certo modo, chamado bárbaro, e talvez Malta não estivesse tomada pelos romanos, enfim. Mas eles não usaram de pouca humanidade, ou seja, usaram de humanidade com eles, acenderam uma grande fogueira, para que pudessem serem recolhidos por causa da chuva e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, ou seja, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, picou, mordeu a mão do apóstolo Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Esse era o entendimento que eles tinham. Esse homem deve ser um homem mau, porque foge, escapa do naufrágio do navio, da tempestade, chega aqui para ser picado e morrer por causa dos venenos de uma serpente. Mas o que acontece? No versículo 5, mas sacudindo Paulo, ele, a víbora do fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quer dizer, povo meio confuso aquele também, não é? Mas primeiro chamaram Paulo de homicida, agora achavam que Paulo era um Deus, era alguém sobrenatural, porque esperavam a morte dele. Versículo 7, e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, o nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres, e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém, irmãos?
e algo que com certeza deve nos chamar a atenção. Você pode se lembrar nesse momento, sem fugir, é claro, do texto, do contexto de Paulo, daquela menina serva, daquele general chamado Naamã, um general que havia invadido Jerusalém, que havia invadido Israel, que havia levado uma menina como serva para servir a sua esposa. E aquele homem, aquele general, fica doente, é cometido de uma lepra, uma doença incurável naquela época. E aquela menina, ela faz algo que eu creio que infelizmente muitos crentes não teriam feito, não fariam. Ela poderia ter dito, bem feito para ele. Quem mandou se meter com Jerusalém? Quem mandou se meter com Israel? Tomara que morra logo mesmo, tomara que sofra bastante. Mas aquela menina teve o quê? Misericórdia, teve compaixão. E ela chega e diz para a sua senhora, no caso, para a esposa daquele general, olha, na minha terra tem um profeta. Se o seu marido, o meu senhor, for até a minha terra e procurar o meu profeta, ele será curado. E a esposa fala com Naamã, Naamã ouve, e vocês conhecem a história, vai até Israel, encontra ali o profeta Eliseu, mergulha 7 vezes no rio. A princípio ele não quer mergulhar no rio, porque ele disse que o rio, se fosse para isso, ele podia ter feito isso na sua terra, que tem rios muito melhores. Mas os homens disseram, não custa nada, você já chegou até aqui, por que não mergulha logo? Ele mergulha 7 vezes e fica totalmente curado. Ou seja, irmãos, nós não podemos guardar raiva, nós não aceitamos o erro, nós não aceitamos o pecado, nós não somos cúmplices, mas nós precisamos continuar o quê? Tendo misericórdia, tendo compaixão. O maior exemplo é o próprio Senhor Jesus na cruz, quando ele está ali morrendo, sendo torturado, e ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Outro grande exemplo, primeiro mártir da igreja, Estevão, Pai, não lhes imputes o que? Esse pecado. Estava ali para ser apedrejado, sendo apedrejado. E aquela menina tirada da sua família, a Bíblia nos diz que a sua família foi morta, massacrada, aprisionada, mas estava como serva, como escrava, numa outra terra, servindo a família do general que fez mal à sua terra, mas ali ela tem misericórdia. A mesma coisa, nós encontramos isto no livro de Atos, encontramos aqui mais uma vez em Paulo. Paulo tendo prazer, Paulo quando soube que o pai daquele homem estava doente, ele foi até lá, orou, Deus usou, Deus curou, e as pessoas daquela aldeia, daquela ilha, daquela cidade, enfim, sabendo disso, vieram, se amontoaram, e Paulo com alegria, com prazer, com amor, foi orando, e eles foram sendo curados. E Paulo sabia que estava sendo levado para a prisão, Paulo sabia que estava sendo levado para ser julgado, Paulo sabia que provavelmente ele poderia ser condenado, e ele sabia que poderia ser morto. Em uma das suas cartas ele diz isso, eu já estou sendo oferecido como sacrifício, o meu tempo já chegou ao fim, eu vou morrer. Mas em nenhum momento Paulo permitiu que isso esfriasse o seu amor, arrancasse o seu coração a misericórdia, a compaixão. Ele continuou pregando, ele continuou orando, ele continuou atendendo, ele continuou sendo um canal nas mãos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 11 então, estamos indo para o final. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernaram na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus
E juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e dize, dê ouvido e ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório, que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo eles dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Quando diz sem impedimento algum, em toda a liberdade, Paulo não estava livre. Paulo estava, podemos dizer, numa prisão que domiciliar. Mas mesmo assim, está escrito sem impedimento. Estava livre. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: eu estou preso, mas a palavra está livre. Continuo pregando a palavra, e as minhas prisões estão incentivando outros a pregarem. Fala que ele usa pela lei e os profetas para anunciar o reino de Deus. Não é que ele volte para a chamada antiga aliança, não é que ele volte para a lei, mas ele pega a lei, ele pega os profetas para mostrar pela lei e pelos profetas que Jesus, o Cristo, era o Messias prometido, era a descendência de Davi, que foi prometida, que foi anunciada pela lei, pelos profetas, e que se cumpriu justamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele chega a Roma, ele espera o seu julgamento diante de César, ele cai, nós cremos que Deus faz com que ele caia na graça daquele oficial romano. Então o general romano também permite que ele seja agora, Roma permite que ele esteja preso numa prisão domiciliar, e ali ele continua recebendo irmãos, pregando, testemunhando, incentivando, chama os judeus. Você aprendeu isso aqui, eu creio que muito bem. Em cada cidade onde Paulo chegava, o primeiro lugar que ele ia para falar de Jesus era justamente a sinagoga. Ele chamava os principais, os anciãos daquela cidade, e se apresentava e começava a apresentar a Cristo. Uns criam, outros não criam. Quem não cria, perseguia Paulo. Aqui da mesma forma, muitos creram, muitos não creram. E ele então fala essa passagem do profeta Isaías dizendo que eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão entender. O coração é duro, o coração obstinado. E dizendo, então ele termina dizendo: por isso eu sou enviado para os gentios irão crer.
Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Agora, a igreja aguarda a segunda vinda de Cristo Jesus, que se dará no momento do arrebatamento da igreja e que se dará no momento em que Cristo virá para julgar a terra. Então, ainda há uma promessa de redenção, de salvação para o povo de Israel. Quando o povo de Israel, na guerra ali do Armagedon, clamar a Deus e Cristo vier, Cristo vai voltar e vai ali destruir os inimigos de Israel, então os judeus vão crer que Jesus realmente era o Messias que já havia vindo. Então, irmãos, glória a Deus, porque hoje nós fazemos parte da videira. Vocês lembram que nós aprendemos lá em Romanos, que a primeira videira é justamente Israel, e que nós somos a videira brava. O que é a videira brava? Aquela videira que nasceu, que cresceu no mato, no meio lá das ervas, das outras árvores, das plantas, e Deus vem, pega aquela videira e enxerta na videira que é Israel. Então hoje nós somos, graças a Deus, povo do Senhor. Como o apóstolo Pedro diz, nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, com um objetivo maior: anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o seu reino de amor. Amém? Vamos nos colocar de pé, e assim encerramos tudo no livro de Atos. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos chamar o louvor, pode ver o louvor. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Não se preocupe, daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando. Mas vamos adorar a Deus. Vamos louvar o Senhor.